Olá, vamos começar mais uma live aqui nesse período de quarentena. Tenho tentado trazer gente que eu acho interessante para falar desse período diferente. E hoje nós vamos conversar com a Karen Shapiro. Eu vi que ela já entrou aqui. Olha aqui, deixa eu aceitar a Karen. Isso aqui, enquanto muita gente conhecida entrando. Vocês vão ver que vai ser uma live muito. Oi, Karen! Olá, boa noite para todos. Bom fim Boa de noite. tarde, né? Exatamente, boa noite. Que bom poder receber você aqui. Karen, eu nem tinha te Obrigada. apresentado, eu estava esperando você entrar. A Karen é psicanalista, atuante em várias frentes, uma delas, inclusive, é o projeto Shema, da comunidade judaica, né, que é um projeto super bacana. A gente vai falar dele, é um projeto de apoio emocional para esse período de quarentena, onde tem muita gente sozinha, dentro de casa, às vezes pessoas mais velhas, mais idosas, e a gente vai falar desse projeto também. Mas, de um modo geral, Karen, a gente vai falar de como as pessoas estão, né? De que ferramentas elas podem usar para lidar melhor com esse tempo de quarentena. Para alguns está sendo muito difícil, para outros está sendo um tempo de redescoberta, de descobrir novas habilidades. E a Karen tem uma experiência incrível, ela está atendendo, né, remotamente, eu imagino. Isso. Antigamente um consultório, agora um consultório virtual. Então, em primeiro lugar, eu queria começar, Karen, perguntando para você como é que você está, como é que vai sua família, você deve morar com seus filhos e marido, como é que vocês estão lidando com essa quarentena e como é que está sendo a tua experiência de consultório. Então, Mona, eu tô há um mês dentro de casa com 3 filhos, marido, e é um grande desafio, na realidade, para todos nós, né? E passei a atender online todos os pacientes. É um grande desafio para todos, inclusive para os pacientes aceitarem essa nova forma de atendimento, porque tem alguns ruídos, quer dizer, por exemplo, eu atendo fechada num quarto, agora tem outras pessoas na casa, é diferente de uma relação no consultório, onde você está no ambiente privativo, né? Agora, para mim, tem sido uma experiência muito reveladora, porque eu tenho acompanhado pessoas vivendo essa quarentena de maneira muito diferente. Curiosamente, eu atendo pessoas que estão sofrendo muito por estarem confinadas em casa ou por estarem isoladas, e, ao mesmo tempo, algumas pessoas estão curtindo poderem estar em casa. Então, cada pessoa vai viver essa experiência de uma maneira muito única. E, para mim, tem sido um grande aprendizado. Né? Então, eu tenho um paciente que, por exemplo, que transformou a casa em academia de ginástica, em solário. Então, assim, gente que às 3h30 da tarde vai para o quarto da filha, abre a janela e toma sol. Então, as maneiras como cada um está se adaptando a essa situação é muito curioso, né? É muito interessante. Eu conheço gente, tem gente que está alugando bicicleta de spinning em casa, né? Gente que está fazendo aula de yoga, gente que aprendeu a tingir o Eu cabelo. Pois é. Não, e assim, eu acho que exige uma humildade para querer aprender coisas novas, né? É uma outra maneira de viver, é um novo tempo, vamos dizer assim, né? Muito legal que você falou, você descreveu aí um pouco a vivência de cada um. Mas você sabe que eu sinto, de uma certa forma, que falta tempo. E eu tenho visto muita gente dizendo isso. E a gente está tendo que lidar com outro tipo de pressão emocional, porque são tantas calls, né, reuniões que a gente tem que fazer que a gente não fazia, eventos que têm que ser cancelados, trabalhos que você esperava, que você tem que mandar um e-mail para ver como é que você vai reorganizar isso, para quando você vai
reorganizar. E os grupos de WhatsApp que te inundam, né? Toda hora tem gente mandando coisa e conversando. As pessoas não reclamam desse tipo de pressão. Assim, eu, por exemplo, eu vejo assim que o tempo diminuiu. Quando começou essa quarentena, para mim, eu achava que eu ia arrumar prateleira de livro aqui dentro de casa, que eu ia finalmente poder aprender a cozinhar um pouco melhor, os meus livros de receita, que eu nunca tenho tempo de abrir. E não tô tendo esse tempo, porque entre a casa, o jardim, as reuniões, os calls, e agora eu resolvi fazer essas lives também, no sentido de trazer um pouco também um pouco de informação, um pouco também de carinho para as pessoas, né? Então, para mim, pelo menos, e eu queria saber se os seus clientes, as pessoas com quem você conversa, sentem isso, o tempo diminuiu. Quer dizer, o virtual, em vez de ajudar, ele está pressionando de uma outra forma. Eu já nem estou vendo mais tanta live, nem fazendo mais tanta aula online, porque eu não tenho tempo. Então, isso é uma coisa muito curiosa, porque a verdade é que cada um vai encarar o tempo como sempre encarou. E essa é uma pena, né? Eu acho que eu gostaria de dar um alerta em relação a isso. Por quê? Porque o mundo parou, né? A gente está num freio de mão completo. E muitas pessoas resolveram viver a vida hoje como elas viviam antes da quarentena. Se antes elas reclamavam do excesso de atividades, do trânsito, elas trouxeram as atividades e o trânsito para dentro da própria casa. Que Isso é bom. muito curioso, né? Por exemplo, eu, em uma hora que eu estou atendendo um paciente, às vezes eu olho para o meu WhatsApp, já tem 200 mensagens, né? Então, tem um excesso. E Exato. aí, eu me pergunto, qual é a função desse excesso? Eu tenho algumas hipóteses. Uma delas é uma defesa contra o medo, né? As pessoas estão muito assustadas. A gente está falando, afinal de contas, de doença, de morte, do medo de perder pessoas queridas, né? Isso é muito assustador. Então, se a gente não quer entrar em contato com essas coisas, o que a gente faz? A gente se enche de coisas para fazer. Não importa se dentro de casa, não importa se fora de casa. Então, eu acho que é uma pena, porque, obviamente, essa quarentena não vai ser para sempre, mas eu acho que é um momento importante para refletir o que a gente está fazendo com a gente mesmo, com as nossas vidas. Se diante de uma situação sem precedentes, mundial, onde está todo mundo confinado, de todos os países, no Brasil, na Alemanha, na Austrália, enfim, na África do Sul, se a gente não tem a possibilidade de pensamento, então a gente perde uma grande oportunidade para a gente mesmo, né? Então, assim, o que eu te digo? Tem gente, sim, que está mais tranquila, que está podendo refletir, que está podendo se interiorizar com essa experiência, mas tem pessoas que estão se ocupando o tempo todo, e isso me chama atenção. É digno de nota, entende? Né? Claro. Então, eu acho que é um momento de reflexão para todos nós. Olha, tem muito comentário interessante. Aliás, tem muitos amigos que entraram aí. Quero já agradecer os que vieram prestigiar essa live. Ó, a Berta está dizendo, a Berta Stanfater, que está dizendo aqui, deixa eu até botar, porque tem vários comentários. Momento de quebrar rotinas. A Karen, parabéns pela análise, adoro o seu olhar. A Carla Kaufmann. E aí tem o Júlio Rolfo. Doutor, as pessoas perceberam que não se conhecem, estão com medo de se conhecer? É uma ótima pergunta essa do Júlio. O que você acha? Se as pessoas não se conhecem, eu acho que as pessoas estão se conhecendo de uma outra maneira. Então, existem grupos que se formaram para trocar experiências. Aliás, que na minha concepção é fundamental, né? Quer dizer, você vê teus pares, porque apesar de confinados, nós não estamos isolados, graças à tecnologia. Né? Se antigamente se falava que o celular ou o computador afastavam as pessoas, nós estamos unidos através deles, o que é ótimo, né? É um olhar diferente. Agora, muitas pessoas estão se apresentando umas às outras, são vizinhos que nunca se falaram, que eventualmente colocam aqueles bilhetinhos, né? Grupos de mulheres que vão e fazem experiências juntas, enfim, né? Então, assim, claro que é muito mais difícil entrar em contato com as pessoas. Uma das coisas mais interessantes dessa quarentena, até tem uma piadinha, né? Que fala assim que agora os casados estão transando mais do que os solteiros, né? É uma piadinha, porque o que acontece? As pessoas que estão solteiras têm mais medo de se relacionar nesse momento.
Com né? certeza. Então, essa é uma questão também, né? Então, eu acho que a gente está conhecendo não só os outros, mas a gente está conhecendo a gente mesmo, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente olhar o que a gente tem ao nosso redor, quais as relações que valem, né? Com quem que a gente está podendo contar nesse momento. Isso é Aliás, muito importante. você falou uma coisa importantíssima, Karen. Com quem que a gente pode contar nesse momento? A boa parte das pessoas está sozinha. Quer dizer, tem gente que está com a sua família, como é o seu caso, mas muita gente separados, gente que já morava sozinha, idosos. E isso é um fator de angústia muito grande, porque as pessoas não sabem quanto tempo isso vai durar. Eu estou falando isso porque o Ricardo Navarro Pereira, não sei se ele ainda está aí, ele disse, mas vocês estão falando de uma pequena classe social e não da maioria do povo. Não, Ricardo, eu acho que a gente está falando de todo mundo. Nesse momento, os que estão respeitando a quarentena e o isolamento, o afastamento social, estão dentro de casa, ou dentro dos seus apartamentos, ou na favela, mas sem sair. Obviamente, tem gente que está trabalhando, gente mais jovem, abaixo de 60 anos, muita gente não deixou de trabalhar, mas a maioria, principalmente em São Paulo, onde nós estamos, está respeitando a quarentena e o isolamento, porque isso é uma forma da gente conter, né, a expansão do contágio e também não sobrecarregar os hospitais. Eu não acho que a gente esteja falando não de uma parcela pequena do povo. Eu acho que a gente está falando de coisas universais. Então, por exemplo, você falou do isolamento e dos idosos, você falou das pessoas que estão sozinhas, né? Eu acho que tem havido uma mobilização muito linda para cuidar dos idosos. Então, algumas instituições estão fazendo um trabalho de atender por telefone, de ligar para os idosos. Pessoas voluntariamente estão ligando para idosos sozinhos. Ou pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela faz halá, que é um pão de toda sexta-feira, do Shabat, e ela distribui na casa dos amigos. Ela sozinha, ela tomou essa iniciativa. É uma maneira de dar um carinho, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar maneiras de dar carinho uns para os outros. Quando a gente está meio para baixo, liga para um amigo. Conta, olha, hoje o dia não tá bom. Quem sabe esse amigo pode dar uma animada e falar, não, mas você não tá sozinho, a gente está juntos. Então, poder contar com essa rede afetiva é fundamental. E isso não tem nada a ver com classe social. Nada a ver, Exato. né? É universal. Esse Aliás, sentimento. você falou uma coisa muito verdadeira. Se, por um lado, a gente não para de receber piadinha dizendo que muitos casamentos e muitos pares, né, vão se separar depois dessa quarentena por ficarem tanto tempo juntos, a gente também vai se fazer de muitos amigos, né? Porque você começa a ver assim, puxa, tal amigo nem me ligou para saber como eu estou, né? Não passa pela cabeça da pessoa que eu estou aqui sozinha. Então, você não acha? Quer dizer, de São repente. experiências reveladoras. Eu acho que são reveladoras em relação às pessoas, aos outros e a nós mesmos. Né? Quer dizer, quando a gente olha para a gente vê o que a gente tem, o que a gente construiu, do ponto de vista de afetos, principalmente, é muito importante pensar sobre isso. Né? E é uma experiência que nos obriga a pensar. E é muito curioso, porque no consultório, por exemplo, quantas pessoas vão engatando assuntos ou atividades uma nas outras para não pensar? E a gente precisa, em alguns momentos, parar e pensar. É uma oportunidade. Você está vendo isso? Pessoas que estão enchendo a sua rotina de coisas para não pensar, para não. Eu acho que até para negar a situação, porque é uma situação muito aflitiva, que gera muita angústia, que gera muitos medos, de muita insegurança, de não saber. Né? Uma das coisas. Veja, é uma situação difícil para todo mundo, tá? E ninguém está fora dessa. Mas Uhum. eu acho que poder ter a humildade e perceber que ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não sabe no futuro de médio prazo e longo prazo. A gente pode saber o dia de hoje, a gente pode saber o dia de amanhã, mas a situação está mudando tão rapidamente que, infelizmente, a gente não sabe. Eu tenho uma experiência, Mona, eu atendo um grupo de brasileiras que moram em Nova York. E é uma experiência muito diferente de atender as brasileiras que moram aqui. Por quê? Porque em Nova York, primeiro, eles estão um pouco na frente em relação ao coronavírus, e segundo, que eles estão passando uma situação
muito terrível, né? Eles já estão vivendo com perdas de pessoas importantes na vida deles. Aqui a maioria, a grande maioria ainda não sentiu isso, não perdeu o pai de alguém ou amigo. Não, em Nova York a coisa está pegando muito forte. Então são experiências muito diferentes. Muito diferentes. Agora, o que é bonito desse trabalho, por exemplo, é que eu atendo 10 mulheres ao mesmo tempo, nas janelinhas do Zoom, por Do Zoom. exemplo, e que elas vão contando, olha, mas eu sinto dessa maneira, mas eu sinto da outra, eu me sinto culpada porque eu estou bem, a outra sente que está fazendo alguma coisa para o outro. Enfim, é muito interessante esse compartilhar, Sim, né? fica uma terapia em grupo, né? É que nem eu falei outro dia no nosso grupo. A Karen faz parte de um grupo de mulheres muito grande, do qual eu faço parte também, que é liderado pela Noca Bobrov. E a gente troca muitas experiências, elas têm organizado muitas coisas bacanas, ações de entrega de cestas básicas, de higiene, de saúde e de comida também, mas também tem muita troca, elas falam o dia inteiro ali, né? É constante. Outro dia eu falei, vamos fazer uma terapia em grupo, né? Vamos abrir um Zoom com as, sei lá, eu acho que tem 100, 150 mulheres Essa é uma aí. ideia. Então, E, estamos estudando essa ideia. e não é? E a gente pode cada uma falar. Olha, a Berta Stanfater está dizendo que tem conversado com familiares em vários países. Eu conheço muita gente que está fazendo isso. Liga sempre para um familiar. A Marjorie diz, adoro suas palavras, Karen. Amei o tema, com a Jaque Greenblatt. Concordo com sua interpretação. Excesso como defesa. Excesso de coisas na rotina. William Fonseca. Eu já fazia home office. Para mim mudou pouco, mas aumentou a quantidade de lives e contatos pela internet. Aquilo que eu tinha comentado antes, né? Olha, tem muita participação aqui, Karen, muita gente falando. Olha aqui, ótima Agora, uma oportunidade coisa tão contigo mesmo. interessante, Mona, uma coisa muito linda que eu penso, que assim, como o ser humano tem uma capacidade de se adaptar, uma capacidade de ser criativo, de buscar caminhos, isso é lindo, né? Com Então, certeza. é muito especial isso, porque a necessidade nos obriga, né? E, Então, aliás, Karen, olha só, com que rapidez todo mundo entrou em contato com o Zoom e começou a fazer reunião por Zoom, desde reunião familiar, Shabat, rezas, a enfim, Páscoa, atividades, né? A Páscoa judaica. Então, era um Zoom até um mês atrás, né? Nós não deu um mês de quarentena, ele não fazia parte da Do vida repertório. tecnológica das pessoas, do repertório. E rapidamente Exatamente. todo mundo se adaptou, está todo mundo entrando, quer dizer, tem uma beleza nisso e tem como você fala sempre, né? Tem um aprendizado. E a gente pode tirar muito dessa história. Olha, a Shirley, consultoria, está dizendo, concordo, esses grupos, essas redes que se formaram estão beneficiando bastante neste momento desafiador. Né? E quem não tem rede é a hora de construir, porque elas estão todas abertas, está todo mundo generoso, né? Está todo mundo afetivo. Né? Está todo mundo muito sensível, porque estamos sensíveis com a situação, né? Todo mundo está num grau de sofrimento. Mesmo que algumas pessoas estejam mais privilegiadas em relação a outros, temos preocupações, temos medos, temos pais idosos. Como é que a gente faz com os pais? Ontem eu vi uma pessoa de 86 anos que fez aniversário, que recebeu do filho balões com o número 86, porque o filho não pode visitar o pai. Né? Eu mesma, por exemplo, ligo para minha mãe, mando flores, é uma maneira de mostrar presença. Então, estamos todos precisando de gente. E eu coloquei, né, no meu Instagram, você até apontou, o novo luxo hoje são os beijos e os abraços. Tão Né? É lindo lindo isso! isso, e é tão Adorei. verdade, é tão tocante, porque é isso, a gente está precisando disso. Né? E eu estou falando de ternura, mas eu estou falando também de um modo geral. Eu tenho filhos adolescentes que eles estavam brincando que quando liberar geral, as baladas vão estar lotadas, né? Então eles entre eles já estão pensando como é que vai ser quando a coisa liberar, né? Então, assim, veja, a gente precisa de contato, a gente precisa realmente de abraço, a gente precisa de amor, e o amor pode vir de diversas formas, né? Isso aqui é um exercício de amor, na minha opinião, porque a gente está conversando, a gente está pensando, a gente está proporcionando pensamento para as pessoas, então não deixa de ser um exercício de amor.
né? E é muito bonito. Karen, eu costumo dizer sempre que a yoga me ajudou muito com a respiração. Sempre que eu posso, eu mostro um pouco de respiração. E depois eu comecei a me interessar pelo mindfulness. E o mindfulness também foca nessa questão da respiração para você se voltar para dentro de si, para você se acalmar e para você pensar no aqui e agora. E eu quis relembrar isso, porque em algum momento eu vou fazer uma live com a Chandra De Rose, que foi uma das minhas primeiras professoras de yoga, e eu descobri ela aqui pelo Instagram. A Chandra acabou de ter um nenê e ela me ensinou respirações incríveis. E tem algumas muito simples. Mas eu sempre falo, gente, uma coisa eu aprendi, a gente tem que pensar agora, no aqui e agora. Não adianta ficar pensando o que vai ser, Isso. qual é o que vem depois, como é A que vai gente tem ser, que como você... pensar no dia, o que que a gente vai comer. Vamos procurar comer saudável, por exemplo. Vamos, o que que a gente pode imaginar? Quer dizer, se distrair, porque veja, a maioria das pessoas estão sem ajudantes, né? Se distrair com coisas triviais, porque é isso que a gente precisa, né? De repente, ir na cozinha e fazer uma salada, cortar alface, cortar, ver como é que faz, como é que corta cebola. Eu estava brincando com uma amiga que eu virei uma craque em cortar cebola, eu virei a Rita Lobo da cebola, e eu me senti tão orgulhosa disso. Então, de repente, a gente se experimentar em outros lugares, em lugares que a gente pode focar, em que é necessário a gente estar lá. Não precisa ser nada tão sofisticado, mas fazer coisas que a nossa mente fique ocupada de uma maneira positiva, né? Eu acho que é um pouco isso, né? A gente está falando do dia a dia, de cada momento. Eu não sei se você acompanhou essa semana, o pessoal de repente olhou para a janela e viu um pôr do sol maravilhoso. Quantas Nossa, vezes a gente para olhar o pôr do sol, as né? pessoas Então, não assim, param. é essa ternura da vida, essa beleza da vida que a gente precisa resgatar. É a possibilidade de usufruir, de apreciar isso, a delicadeza. O que mudou na vida das pessoas, Karen? Eu vejo muita coisa que mudou. Né? Você me colocou isso como uma das perguntas que eu deveria fazer. Para mim é tão nítido, mas para você, o que mudou na vida das pessoas? Olha, mudou tudo, né? Primeiro, mudou a maneira como as pessoas estão convivendo. Então, por exemplo, famílias numerosas, elas têm que se distribuir num espaço menor. As pessoas têm que aprender a conviver juntas. Veja, por exemplo, eu sou casada e tenho 3 filhos, mas eu não estou acostumada a ficar 24 horas com meus filhos em casa, nem com meu marido. A gente teve que se reorganizar. Então, quem fica com a sala, quem fica com o quarto, né? Quer dizer, como que a gente vai fazer para respeitar os espaços um dos outros? Né? O que mais que mudou? Mudou a maneira da gente fazer uma rotina, porque é uma rotina completamente diferente, né? Aliás, isso é muito importante. Ter horários, procurar fazer alguma coisa física, né? Quer dizer, algum trabalho físico para ficar bem, né? Assim, eu acho que mudou esse olhar. A gente parou do automático, como se a gente vivia num trem em alta velocidade. De repente o trem parou e a gente vai ter que ver como que a gente faz, né? E como vai ser daqui para frente, porque não é para já o final da quarentena, aparentemente, né? E como que a gente lida com o incerto? E como que a gente vai pensar no futuro? É tudo muito novo. Essa semana, por exemplo, no WhatsApp eu recebi 1.000 mensagens de descobertas de curas para o coronavírus. Eu fico pensando de que, claro que todo mundo quer que isso se resolva, mas a gente tem que ter um pouco de calma, né? Não acreditar em soluções mágicas. Um pouco de calma. Para quem entrou aqui agora nessa conversa, nós estamos conversando com a psicanalista Karen Shapiro, falando sobre esse período da quarentena, como que as pessoas estão lidando com isso, quais são as ferramentas que a gente pode ter para dar melhor com esse período, que traz angústia, que traz, às vezes, depressão até para algumas pessoas. Você tocou, Karen, num ponto que eu acho assim incrível. Eu sou muito ligada em notícias e eu tenho ouvido cada vez mais
das pessoas, ai, mano, eu não tô acompanhando, não tô ligando, porque é um motivo de estresse, que além da quarentena, que é vivida em todos os países, né? A gente está vendo isso na Itália, na França, a própria situação dos hospitais, a gente tem um fator político, né? Que a gente está vivendo num período de estresse exacerbado por conta da polarização, por conta de fake news, por conta de muita gente descontente com o governo. Agora mesmo acabaram de mandar embora um ministro, Mandetta, que fez tudo direitinho, né? Que tomou as atitudes que deviam ser tomadas na hora certa, no tempo certo. Então é muito revoltante, né? Eu recebi essa notícia um pouco antes de entrar na live. Eu falei, não posso nem olhar essa notícia, porque eu preciso me acalmar. E aí eu queria saber o que você recomenda. Eu fiquei lembrando, um pouco antes da quarentena começar, o Mário Sérgio Conte entrevistou na Globo News acho que era uma psicóloga, não era uma psicanalista, não. E ele falou, mas é para ficar em casa de pijama, é para ter rotina, é para acompanhar o noticiário. Aí eu te pergunto, Karen, o que você recomenda? É para ficar vendo um monte de série, esquecer o mundo? Olha, Chega de eu acho notícia por assim, hoje, chega de reunião, chega de live. Deixa eu mergulhar aqui no eu acho que a gente tem que Netflix. tomar um cuidado, Mona, para não deixar a peteca cair, né? Eu acho que óbvio que vai ter momentos mais depressivos, onde a gente vai estar mais triste, onde a gente vai estar mais angustiado. Óbvio que a situação política do país não deixa ninguém muito tranquilo, né? De um lado ou de outro, a gente fica um pouco aflito e ansioso, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Existe um mecanismo que a gente trabalha na psicanálise que se chama cisão, né? Que tem momentos em que a gente precisa romper um pensamento e voltar para outro assunto. Então a gente precisa procurar. Isso é uma forma de buscar saúde mental, né? Então, que nem você acabou de falar, eu também vi a mesma história, o Mandetta acabou de sair. Meu Deus, o que vai acontecer? Só que a gente não pode deixar que isso ocupe a nossa vida. Né? Então, tem horas para falar do Mandetta e da situação e para se preocupar, e tem horas que a gente tem que cortar o assunto, se proteger para não ficar completamente invadido e paralisado. Porque o risco, quando a gente fica excessivamente preocupado, é a gente ficar paralisado, a gente não conseguir ter nenhuma ação. Né? Então, a gente precisa se cuidar. A gente realmente precisa se cuidar. Né? Se eu pudesse dizer, é assim, um pouco de tranquilidade, romper assuntos, quer dizer, não estou dizendo para se alienar de maneira nenhuma, mas colocar esses limites. Opa, eu vou até aqui. Sei lá, tem gente que se ficar vendo notícia à noite não consegue dormir. Isso é ruim. Então a gente tem que saber o nosso termômetro, que isso está um pouco em excesso, isso não está. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade também de se conhecer. Porque, veja, nós somos as mesmas pessoas que a gente era antes da quarentena, mas a gente está vivendo uma situação onde as condições normais de pressão e temperatura mudaram completamente. Então, isso também vai nos obrigar a fazer ajustes internos, né? E pôr limites. E em relação aos grupos de WhatsApp, grupo de WhatsApp eu acho que assim, por mais que eu adore a internet, eu acho que tem uma coisa perniciosa por si só, porque é aquela conversação, um fluxo contínuo, né? Dia inteiro, tem piada, tem fofoca, tem notícia, mas também tem fake news. E isso também não é um fator que também acaba me estressando mais as pessoas? Aí que tá, né, Mônica? Mona, desculpa. Depende da maneira como a gente usa isso, né? Se a gente puder usar a nosso favor, é ótimo. Me colocaram num grupo de WhatsApp que é só piadas. Tem horas que eu paro, que não tem nada que fazer e dou uma olhada, mas a piada e rio um pouco, né? Aliás, rir é um ótimo remédio, já dizia Freud, né? Não deixa de ser uma descarga das nossas tensões. Agora, tudo depende do uso que a gente faz sobre tudo que está à nossa disposição. Internet em excesso não é bom, televisão em excesso não é bom, série em excesso não é bom, exercício em excesso não é bom, então eu acho que a gente vai colocando as medidas corretas, isso é importante. Olha Né? só, falei que tinha muita pergunta aqui e muita. Eu vou dar uma passeadinha aqui. Ó, a Claro. Berta Stanfater está dizendo: eu estou sozinha, mas não me sinto só. O Eduardo Carvalho, meu afilhado lá do Rio. Muito importante essa conversa. Obrigada, Edu.
O Eduardo estava trabalhando na CNN até pouco tempo, continua trabalhando, mas agora foi mandado de volta para casa porque estava com suspeita de estar com Covid. Toda a recuperação para você. Se Deus quiser, você é forte, Edu, vai dar tudo certo. Você fica isolado aí, usando o seu tempo, que você é uma figura fantástica, divulga muito projeto importante aí do Rio. Fiquei super feliz de ver você aqui nessa live. Continue em frente, a gente sabe que você trabalha tão bem lá na rua, lá na favela, lá na CNN, quanto em casa. Então, beijo para você, obrigada por estar aqui. Deixa eu ver, aqui o Emilinker, muita gente ocupada, buscando alternativas para manter seus negócios de pé. Exatamente, esse é outro fator de preocupação, né? As pessoas não sabem como vão arcar com as folhas de pagamento, como vai ser o negócio, né? Nem todo negócio isso é um é motivo de fácil muito estresse, né? O governo está dando algumas possibilidades, né, interessantes de deixar os funcionários recebendo 70% do salário sem serem dispensados. Tem algumas coisas bacanas que estão surgindo aí. Eu acho que a gente vai ter que rebolar muito, quem tem negócios. Eu vejo, por exemplo, confecções que estão produzindo as máscaras, eu vejo Sim. empresas de químicos que estão produzindo álcool gel. Então, as pessoas estão buscando caminhos, né? Eu acho que dentro desse assunto da resiliência, da criatividade, de se reinventar, a gente vai ter que correr atrás para compensar essa perda muito grande que está todo mundo, né? A gente está vivendo isso, né? Então, tudo vai ser transformado de alguma maneira. E precisa ter um pouco de fôlego para aguentar tudo isso emocionalmente, não é fácil. Não, não, assim, parece fácil, né? Da maneira como eu estou falando, até às vezes parece fácil, não é nada fácil. Eu tenho acompanhado muita gente que está sofrendo bastante com isso, está muito preocupado. Uhum. Olha, o Eduardo disse aqui que lá no Rio fizeram muitos vídeos com idosos nas favelas, coisa mais linda. Acho que eu vou te entrevistar, hein, Eduardo, para você me contar como é que está a situação. Aí o governador pegou coronavírus também, tem muita coisa para falar do Rio e é uma realidade muito diferente de São Paulo, que afinal de contas lá é que estão a maior parte das favelas, que aliás estão dando um banho, né? Isso é uma coisa De incrível, assim, de ver organização, né, Mônica? De de organização. organização, os líderes de favela. O Eduardo conhece muitos, né? Com roupas, com vestimenta, com distribuição de caixas de higiene, de caixas de alimentação. É uma coisa que realmente traz uma satisfação de você ver essa organização e essa solidariedade nesse momento. É um momento de muita solidariedade. E eu A acho gente também. vê ONGs, né? A gente vê ONGs trabalhando para cuidar de comunidades inteiras. A gente vê o Unibis, né? Não sei se você está acompanhando essa semana, eles estão distribuindo cestas básicas. Quer Sim. dizer, tantas organizações maravilhosas onde as pessoas estão realmente se disponibilizando do ponto de vista de tempo, de dinheiro para ajudar tanta gente, né? Empresas Aliás, privadas também, né? Karen, a gente falou rapidamente no início do projeto Shema, que a Federação Israelita de São Paulo está coordenando através da Ruth Goldberg. Eu queria que você contasse um pouco, porque você é uma das pessoas que estão também trabalhando com as voluntárias, psicólogas. Foi disponibilizada uma linha telefônica, não é? Como é que está funcionando isso, Isso, Karen? isso. Então, o projeto Shema são voluntários, na maioria psicólogos, que estão disponíveis para atender idosos que estão em situação de vulnerabilidade e também em solidão. Então, tem uma linha que as pessoas ligam e são atendidas e recebem apoio emocional e, eventualmente, outros tipos de ajuda. Né? É muito lindo esse trabalho. O Shema também faz esse trabalho junto com o pessoal da TENIAD. O TENIAD hoje, você até entrevistou o Rabino, né? É, O TENIAD está oferecendo alimento diariamente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. É um trabalho incrível, onde tanta gente sai das suas casas para entregar a comida na porta de cada idoso. É muito tocante. Né? e Agora, a gente não precisa participar eventualmente de uma grande organização, a gente pode fazer pequenos gestos. Liga para uma pessoa, como é que você está? Liga para um vizinho, liga para o próprio avô. Né? Quantos jovens deixam de ligar para o avô, deixa passar? Vamos cuidar das pessoas, vamos mostrar que elas importam. Né? Uhum. Olha, eu queria dar o telefone aqui do projeto Shema. Shema quer dizer escuta.
e a gente sabe que é isso que pessoas mais velhas precisam. E às vezes, não só mais velhas, às vezes uma amiga sua, um amigo seu, é da escuta, que é o que faz um terapeuta, um psicólogo, uma psicanalista em consultório presencial ou virtual. Então, é esse telefone aqui, que é o 3660-8818. Isso. 3660-8818 é uma linha telefônica disponibilizada, né, com vários voluntários e voluntárias, psicólogos, né, para dar apoio emocional nesse momento da pandemia, para pessoas que estão isoladas, idosos, sobretudo, que estão sozinhos ou só com cuidadores, ou em asilos, em albergues, enfim. Esse projeto super bacana de escuta, tem outros, né, que a gente sabe, né, acho que o HC tem um, enfim, são um dos projetos bacanas que estão aí. Karen, e que outras ferramentas a pessoa que está ansiosa, que está com medo, que fica se colocando questões na cabeça, que não consegue deitar calmamente e encostar a cabeça no travesseiro de noite, que ferramentas você recomendaria que ela possa usar nesse momento para se acalmar? Olha, eu acho que em primeiro lugar é contar com a rede de apoio amoroso, né? Quer dizer, ligar para um amigo, ligar para alguém importante, uma mãe, um filho, essa troca. Segundo, quer dizer, buscar ajuda. Eventualmente, se a pessoa está muito ansiosa, existem terapias online, existe médicos, eu não sei, eu não comentei aqui com você, mas a gente tinha conversado. Você sabe que agora existe a telemedicina, né, que Sim. foi regulamentada, que é maravilhoso, quer dizer, é uma mudança radical. A partir de agora, os pacientes podem ser atendidos online, né? Isso é absolutamente novo e revolucionário. Então, assim, buscar realmente, se for o caso, ajuda. Veja, toda essa situação é muito estressante. Para algumas pessoas que já têm uma ansiedade um pouco acima da média, que às vezes tomam já ansiolíticos, que já tomam remédios, se cuidem. Busquem ajuda, não deixem de fazer o tratamento, não deixem de ligar para o psiquiatra, não deixem de buscar realmente de maneira proativa. Porque tudo isso gera mais angústia do que o normal, né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, alguns cuidados do dia a dia, sei lá, tá nervoso, vai tenta se acalmar de alguma maneira, vai fazer uma meditação, vai fazer uma terapia, sei lá, tem mil maneiras, isso é muito particular, né, Mona? Não tem um jeito só de lidar, mas se cuidar, vai escutar música. Esse final de semana eu mesma estava escutando música que eu não escutava há anos, lá do Clube da Esquina. Sabe quando você fala, não, eu tenho um tempo, eu vou escutar o Flávio Venturini. Então, assim, resgatar algumas coisas que acalmam a gente, né? Música é Eu acho que isso é maravilhoso. importante. Pois é, música, Música. vai pintar, vai fazer trabalhos manuais. Eu tenho gente que está fazendo trabalho manual, que retomou coisas que queriam fazer e não faziam. Vai aprender uma receita, sabe? É assim, é se cuidar. Comece a perceber que tá, vamos dizer, a temperatura está subindo, tenta se acalmar, né? Fica mais conectado com as coisas que você sente. Isso é muito importante, né? É isso É aí. um exercício de autoconhecimento, tudo isso. É verdade. A gente sairá dessa aí melhor, eu acho. Cada um de nós está assim, sendo posto à prova e eu acho que está, eu já disse isso em algumas lives, né? Eu acho que esse momento está despertando o melhor de cada um de nós. E todas as pessoas vão crescer, né? A gente cresce em momento de adversidade, né? O tema da nossa conversa era isso, né? Como se reinventar em momento de adversidade. Está cheio de exemplos aí de pessoas que costuravam uma coisa, agora estão costurando máscaras. Ontem eu entrevistei o Pívio Fisberg aqui, não sei se você viu. Aliás, você viu, que eu vi que você entrou na live. E ele fazia um outro tipo de coisa no ateliê dele, agora ele está fazendo as máscaras para os enfermeiros e agentes de saúde. Então, acho que sempre o desafio só te deixa maior. É uma fase que a gente tem que superar e ultrapassar, e a gente vai ultrapassar.
E como você disse, cada um tem os seus recursos, mas tem uma coisa que é gratuita, que é o ar, o prana. Quem faz yoga sabe. Então, respire, respire profundamente, inspire e expire longamente. Isso acalma, acalma muito os mantras. É, tem, Tem muitos tem, aplicativos, né, Mona, que tem, ensinam a meditar online, que é muito mas tem muita, interessante. tá tendo muita aula de yoga gratuita, tem muito professor de yoga dando meditação também. E o Instagram, quando ele vê que você está procurando, ele vai te oferecendo, né, esse tipo de coisa. Tem um projeto que eu adoro, que eu quero também divulgar, que eu sempre falo, porque me faz super bem, faz bem para um monte de pessoas que eu incluí, que é o projeto Somos Dança, da Nana Vieira, que é uma fotógrafa que também dançou, como eu na adolescência, ela dança maravilhosamente bem. E é um projeto que você faz dança livre, se solta, escuta, ela bota umas músicas lindas, é meia hora no sábado. É um jeito de você fazer ginástica com uma orientação, uns alongamentos, e é super gostoso. E a música, como você falou, que desperta, né? Faz as células todas vibrarem. Tá cheio de gente, de DJs colocando coisas. Um pouquinho antes da gente entrar, eu entrei naquela da Corvina, que é uma ex-modelo, que é DJ também maravilhosa, e ela estava botando ali uns discos, tomando um drink. Meu primo Peixe fez anteontem uma live incrível, ele tocando Paul Simon, enfim, Peter Gabriel, um monte A de gente. verdade é que não tem um caminho, tem os caminhos de cada um, né? Uhum. Então, eu estava vendo aqui, a Berta falou, olha, eu gosto de organizar fotos antigas. Uma outra Sim. falou, eu gosto de cuidar da pele. É tão interessante, né? Porque cada um vai encontrar um lugar de paz. E isso é muito bonito, né? Você falou da dança, tem gente que gosta de pintar, tem gente. Eu adoro escrever, eu gosto muito de escrever. Então, eu estou com uma amiga escrevendo um diário da quarentena. A gente vai publicar esse livro depois que acabar tudo isso. Então, assim, buscar atividades prazerosas, e cada um sabe de si o que dá mais prazer, né? Mas para tudo isso, a gente precisa se olhar, né? A gente precisa buscar dentro de si qual é esse caminho, né? Que o Agora, meu é ser diferente do seu. Karen, tem essa questão da organização que não é uma coisa fácil, né? Eu achei que era só comigo, mas eu vi muita gente dizendo: puxa vida, na primeira semana eu me perdi porque eu queria fazer aula de yoga, daí eu não conseguia, quando eu ligava já tinha ido. Eu mesma, eu falei que eu achei que eu até ia finalmente escrever, eu tenho um projeto de escrever um livro que eu ia conseguir escrever, ou pelo menos parar uma hora e escrever. Eu não consigo, eu faço tudo atabalhadamente, resolvi fazer as lives. Tem os projetos de voluntária no qual eu estou envolvida, então, nos quais, né, porque são vários, não estou dando conta. E aí eu falei, não, calma, calma, vamos dando conta do que a gente consegue dar conta. Então, né, como você falou, o Agora, eu mundo acho parou. importante saber que o dia tem 24 horas, que a gente precisa descansar e que a gente precisa, mesmo dentro de casa, ter uma programação, né? Então, aquela hora de fazer a yoga, aquela hora de produzir, isso é muito importante, Mona, isso organiza. Veja, tem segunda, terça, quarta. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas estão perdendo um pouco a noção do dia. De que dia é hoje? Exato. Hoje é quarta, hoje é terça. Não, vamos tentar manter uma certa agenda pessoal, para que a gente não se sinta tão perdido, para que a gente não sinta que o dia passou e você não fez nada, que não foi produtivo, enfim. Isso é importante. Organiza, sabe? Organiza. Esse ponto da organização, eu acho que é uma coisa fundamental a gente destrinchar e falar aqui. Porque isso que você falou, que as pessoas estão perdendo a noção do dia, é a pura verdade. E eu vejo que isso acontece com pessoas que são mais velhas, que elas estão com menos atividade na vida delas, elas já não trabalham mais, elas não sabem mais se é terça, se é quarta ou se é quinta. E isso está acontecendo com todos nós, porque, né, então, as reuniões são marcadas assim, reunião que era segunda, agora pode ser quarta ou quinta. Outro dia alguém me perguntou, mas Mona, quando você faz suas lives? Eu falei, eu não tenho uma data certa, um horário certo, né? Eu não fixei assim. Seria certo a gente fazer, não, é segunda, quarta e sexta, sempre às 15 horas eu entro. Para Não, eu acho pessoa, que pelo isso é um menos ter. exemplo. É um Eu acho exemplo, que né? pelo menos como
uma ideia, né? Não é que a gente precisa se engessar numa rotina, obviamente que não, mas ter uma ideia, ter um horário para acordar, um horário para dormir, para não trocar o dia pela noite, né? Aquele horário de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer, sabe? Porque realmente essa sensação de perder a noção do tempo é muito aflitiva também. Essa semana eu tive 2 pacientes que eu percebi que eles estavam completamente atrapalhados. Começa a atrapalhar tudo por dentro, sabe? E eu acho que é importante. Assim, isso fica uma dica para a gente. Eu vi, por exemplo, essa semana eu atendi uma paciente que ela falou que semana passada ela ficou 2 dias na cama. Na cama. Assistindo televisão na cama. E ela mesma percebeu que não estava fazendo bem. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado para não Que ficar não estava fazendo bem completamente ela ficar ficar na cama o dois tempo dias. todo, Uhum, sabe? E não era sábado e domingo, era no meio da semana. Então a gente precisa tomar uhum. um certo cuidado, tem que ter um pouco de disciplina, um pouco de querer levantar e fazer, e alguns pequenos projetos, não precisa ser um grande projeto, mas alguns projetos pessoais. Acho que é importante, É, né? a coisa do foco, né? Que ajuda realmente você a organizar. Eu pensei assim, hoje quinta-feira é dia de TBT, né? Eu falei, eu vou colocar esse TBT simplesmente para lembrar as pessoas que hoje é quinta-feira, né? Que podia ser quarta ou podia ser terça. Amanhã é o Shabat, né? Eu estava vendo uma pessoa que falou, a Shirley que estava ouvindo a gente. Eu estava ouvindo ela numa live e ela estava contando como é que é na casa dela, que ela também está com os filhos e que cada um está com uma função, e que aí ela falou assim, bom, na sexta-feira eu fiz questão de dizer, olha, é o Shabat, é sexta-feira, então vamos fazer uma comida diferente, né? Simplesmente para lembrar as pessoas e marcar que era o Shabat, né? Para tentar Exatamente, isso é jogar algumas fundamental. referências no tempo, né? É fundamental. Eu acho que assim, marcar o tempo. Shabat é Shabat, é o dia do descanso, entre aspas. Claro que cada um faz de um jeito, etc. Mas assim, é diferente, tem que ter outras atividades. Final de semana é diferente de durante a semana. Então, porque senão a gente se perde completamente. Então, ter esse cuidado, né? Sei lá, Shabat é dia, de repente, de fazer um jantar melhor, de caprichar um pouco mais. Isso tudo para a gente lembrar que a gente está vivo e que a vida continua. Não é Exato. verdade? Aliás, olha, a gente está chegando, ó, tem mais 15 minutos ou 14 de live. Outro dia eu fiz com a doutora Nisi Yamaguchi uma live, de repente terminou, e eu descobri que as lives terminam depois de uma hora. Tem muita gente entrando e participando, tem muita pergunta aqui, eu vou juntar duas, uma da Andrea Birsten e a outra de outra pessoa que pergunta, da Patrícia Sereno, nossa colega lá do grupo lá do Elf. E o mundo pós-corona vai ser diferente? Karen, como serão as relações pessoais pós-corona? Andrea Birsten. Olha, eu não tenho a menor dúvida de que a gente, esta geração que está vivendo isso, vai dar um mega valor para os abraços e para as relações. Eu não tenho a menor dúvida, né? Eu não posso falar daqui a 15, 20 anos, a gente não sabe. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque, por exemplo, meus avós eram sobreviventes de guerras, eles eram imigrantes e tal. Eles tinham uma alegria de viver que me chamava tanto a atenção, e eles tinham perdido tanta gente, mas eles eram alegres, as festas com eles sempre foram muito intensas. Eu acho que a gente vai dar mais valor, Mona. A gente vai dar mais valor para os contatos, para as relações, dar valor ao que realmente tem valor. Eu acho que isso é uma coisa muito linda que a gente vai poder aprender. Eu espero que a gente aprenda, né? Que não é a blusa da moda, isso importa menos. E sim, eu estar junto com meu pai ou com a minha mãe, eu estar com meu filho, a gente estar com saúde, ou a gente poder viajar. Uau! Né? Quer dizer, essas coisas que a gente não está podendo mais, a gente está completamente impossibilitado. Eu me lembro, porque meu consultório é na Faria Lima. A primeira semana me deu uma abstinência de tomar cafezinho na padaria e comer um pãozinho. Sabe quando você fala, uau, a minha vida foi tirada de mim, né? Não é uma reclamação, mas é uma constatação de que mudou.
né? Então, assim, a gente vai melhorar nas relações. Eu acho que a gente vai ficar mais humano, mais humilde, vai entender o que é viver com medo, o que é ter incerteza, vai dar mais valor para a saúde. Enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que num primeiro momento a gente vai poder respirar, né? Porque você falou que o ar é gratuito, mas tem muitas pessoas com falta de ar nos hospitais, né? E Sim. agora a gente vai poder dar valor para o ar lá fora, né? É tão sutil isso, não é? Porque a gente precisa de ar, a gente precisa de liberdade. Então acho que a gente vai poder olhar mais para isso e dar mais, enfim, amar mais a nossa liberdade, amar mais a nossa vida. Esse é o lado bom, né, dessa pandemia. A gente está vendo como realmente as relações estão sendo atravessadas pelo afeto. Eu até hoje fico emocionada quando eu recebo uma mensagem ou um telefonema de uma amiga perguntando: e você, como você está? Né? Porque você fala isso, né? Um gesto, um carinho, puxa, ela se lembrou de mim, né? O Júlio Rolfo, que entrou aqui logo no começo, não sei se ele ainda está aí, ele é uma pessoa que passa 2 dias que ele não vê notícias minhas, ele fala, e aí, você está bem e tal? E isso que eu estou sempre nas redes, né? Mas ainda assim ele manda uma mensagem pessoal. Eu, há algum tempo, bem antes do corona, eu tinha falado assim, tinha botado no meu WhatsApp assim, não me mande mensagem, me ligue, não me mande mensagem. Porque você sabe que eu tenho aquele projeto de encontros presenciais na Unibis, que é o História Sim, Contada, que é né? maravilhoso. Eu até fiz o Alex Shapiro, seu marido, que é CEO da Amazon, e eu falava e digo isso a cada abertura de encontro. Eu sou pelos encontros presenciais. As pessoas precisam se olhar olho no olho. Quem me conhece através da tela não me conhece. É muito diferente quando você olha a pessoa, quando você toca na pessoa, tal. E de repente acabou o encontro presencial, é virtual, passou todo mundo para o digital e tudo mais. Mas as relações estão sendo postas à prova, né? Como a gente comentou aqui ao longo dessa conversa, né? E a gente vai descobrindo aos poucos gestos, carinhos, como é que elas podem ser atravessadas por afeto, como é que a gente pode ter esse olhar um pouco mais carinhoso, né, para o próximo, para pessoas mais distantes. E o que eu acho que de muito bacana também que está acontecendo é que nem todo mundo olha para a natureza, nem todo mundo aprecia. Isso é outra coisa que o Mindfulness te ensina, a olhar para a natureza e apreciar o belo, apreciar tudo de bom que você tem, agradecer. E eu vejo assim, quando eu vi aquelas cenas, né, essa semana toda, né, de pôr do sol lindos, né? E eu, por exemplo, não tenho esse pôr do sol na minha casa. Eu tenho um jardim lindo que eu olho para ele sempre, olho para os pássaros que vêm, para as flores que abrem e me sinto gratíssima por isso. Acho maravilhoso, agradeço sempre. Mas eu vi que as pessoas estão mais ligadas, mais conectadas. E o nosso mundo estava muito distanciado, né, Karen, da natureza, dessas Muito. relações humanas, né? Exatamente. Na verdade, a natureza é soberana, né? Que apesar de tudo que a gente está passando, chega a primavera, chega o outono, chega o verão, quer dizer, o mundo continua. Eu acho que é uma lição de humildade gigantesca para o homem, né? E isso é uma coisa incrível. Então, realmente, o céu continua, o dia chega à noite, né? Essa semana eu estava olhando as minhas orquídeas que brotaram, eu fiquei super emocionada. São presentes. São presentes e que às vezes a gente entra e sai e nem olha. Então, reduzir um pouco o ritmo para olhar e dar valor para essas pequenas coisas é espetacular, né? Eu acho que é bem por aí. Olha, Resgatar relações é espetacular, né? São pequenas coisas que a gente nem percebe e que a gente tem que reparar. acho que até a Berta Stanfater escreveu aqui que ela resgatou algumas pessoas. A gente tem aqui ainda alguns minutos, uns 7 minutos, eu acho. Eu vou aproveitar para correr aqui e ver as perguntas, porque já que a gente pede participação, né? Olha, a Jaque Greenblatt diz: a quarentena tem sido muito positiva para mim em vários aspectos. Eu me reinvento a cada dia e eu mesma me surpreendo. É isso aí.
A Cíntia Rabinovich, pôr do sol maravilhoso, está acontecendo agora. Não sei. O Júlio Rolfo, que eu acabei de falar, a doutora não crê que quando o dinheiro acabar de vez, como as pessoas vão se relacionar? Olha, essa é uma pergunta. Eu não sei se o dinheiro vai acabar de vez, né? Eu não tenho bola de cristal. Eu acho que tudo isso que está acontecendo faz a gente pensar que a gente tem que se preparar para situações de adversidade, né? Então, fazer uma pequena poupança. Eu acho que muita gente vive sem pensar que um dia a gente pode precisar, seja na velhice. Eu acho que essa percepção de que a gente precisa se cuidar um pouco, de que a gente tem que preparar, ter um pouco de reserva, porque realmente é uma situação para muita gente muito, muito aflitiva. Né? As pessoas mais humildes que perderam o emprego, elas vão ter que realmente correr atrás, ou fazer outras coisas, ou fazer alguma comida para vender para fora. Muita gente vai sofrer, Mona. A gente não pode fechar os olhos para isso. Né? Eu acho que ele colocou um dado de realidade, e é muito complicado. Né? Então, é isso. Eu tô vendo aqui alguns outros comentários. A Paty Vaz com ótima live. A Ana Paula Quenas, tá? Karen, adoro suas reflexões, muito sensíveis e delicadas. A Vera Bobrovres, voltar-se às atividades básicas de sobrevivência. E lá atrás, o Eduardo Carvalho tinha falado em ressignificar, né? A gente falou rapidamente da palavra resiliência, né? Que é uma palavra que nem todos entendem, né? Que é você poder se acomodar e voltar a uma nova forma, né? Tem essa questão da resiliência, mas tem essa questão de realmente ressignificar tudo, né? Tudo, tudo. Né? Eu acho que nós estamos sendo chamados para viver de outra maneira, né? Dar novos significados para o que realmente eu coloquei, quer dizer, para o que realmente importa, fazer adaptações na nossa vida e seguir em frente com coragem. Na verdade, como dizia o poeta, a vida quer da gente é coragem. E a gente precisa ter bastante. Coragem e confiança, né? Confiança. Olha, a Clau Mentic diz: as pessoas querem logo voltar ao normal, mas tenho certeza que o normal nunca mais será o mesmo. Pois é, né? O que é o normal, né? Esse mundo, até o próprio Átila, aquele cientista incrível enfim, eu já conhecia ele, mas ele apareceu no Roda Viva, recomendo a todos assistirem. O mundo não vai ser igual, vai ser outro mundo, né? Se as pessoas vão mudar ou não, mas será uma outra formatação de mundo, né? Não adianta ficar pensando nisso agora. Aliás, uma recomendação é ver os excelentes Roda Vivas que tem com o Yuval Harari. Desde que começou tudo isso, eu me perguntava, o que será que o Yuval Harari, que pensa o mundo, que pensa o tempo, está achando dessa pandemia? E no domingo teve uma entrevista grande que está no Instagram do Luciano Huck, a entrevista que ele publicou no Estado também, e tem um Roda Viva dele que é incrível, porque ele sempre pensa coisas incríveis, ele deve estar nas redes, ele está no Twitter, não é difícil de achar. E os TEDs, né? Os TEDs, tem muita gente nos TED Talks contando como se reinventou em outros momentos, quando deixou uma vida de executivo para ser empreendedor, enfim, quando teve que se aposentar, muita gente está tendo que se aposentar muito cedo, principalmente no Brasil, onde a economia não cresce e as oportunidades são raras, né? São raras para jovens, o que dirá para pessoas de mais idade, né? Então, esses TED Talks são muito legais, muito interessantes, te fazem pensar, te fazem refletir, não é? E acho que é isso, né, Karen? Acho que a gente mais ou menos Olha, passou Mona, muito obrigada pela oportunidade desse bate-papo. É uma troca. Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente aprende com os outros e a gente vai nos engrandecendo. Eu acho que é por aí. Né? A gente precisa da gente. Gente precisa de gente, não é? É verdade, o ser humano não foi feito para viver isolado numa caverna, né? Graças a Deus tem internet. Acho que se a internet não tivesse aí, ia ser o caos, né? Eu gosto muito do Instagram da Karen. Engraçado que sempre eu comento, né, as coisas que você escreve. Acho que você tem muita sensibilidade, muitas pessoas comentaram aqui. E você falou de uma pessoa que foi exatamente a pessoa de quem eu me lembrei quando tudo isso começou, que é a Anne Frank.
Frank. Anne Frank viveu, né, na Holanda, em Amsterdã, escondida com a sua família durante alguns anos, durante a Segunda Guerra Mundial, até que, de repente, alguém denunciou e veio um comando nazista e ela foi levada para campo de concentração e acabou falecendo. A quarentena mal começou. O que é esse isolamento, esse afastamento social para a gente, né, perto do que essa família que ficou lá anos, como tantas outras durante a guerra, que tiveram que se proteger em sótãos, em porões, abrigadas e protegidas por gente que arriscou a vida. O que é isso perto? Anne Frank nunca perdeu a esperança, nunca. E a gente tem que manter a esperança sempre. Eu acho que é uma lição linda de vida que ela deixa para a humanidade. E você falou dela, e eu falei, uma pessoa com quem eu tinha pensado, então recomendam, vamos lá no Instagram da Karen, que sempre fala coisas incríveis. Obrigada. E continue me acompanhando aqui na medida do Obrigada para todos que vieram assistir aqui, né, e nos prestigiar, eu adorei. Exatamente. E participaram também. Pois é, muita gente. Quem sabe a gente faz mais, né? Uma coisa recorrente. Deixa eu ver se eu organizo. Por enquanto tá uma coisa meio desorganizada. Hora eu decido, eu vou e faço, mas a gente vai tocando. Então, um beijo grande. Obrigada, gente. Muito obrigada. Fiquem bem, com saúde. Sim, uma coisa muito bacana. Vou retomar o História com